Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, os que estão aqui presentes em nossa casa, todos vocês que estão nos assistindo pelo Facebook. Uma alegria recebê-los. Boa noite. Bem-vindos. Vamos nos preparando. Aqueles que desejarem magnetização da água, por gentileza, já vão separando, para no final nós pedirmos aos benfeitores a magnetização. Boa noite, sejam bem-vindos. É uma alegria recebê-los. Temos ainda 1 minuto. Essa música é de Mozart. Ajuda-nos a nos preparar espiritualmente. Boa noite. São 19 horas e 30 minutos. Vamos, portanto, dar início ao nosso trabalho e convido-vos para a nossa prece inicial. Elevando o pensamento a Jesus, buscamos nele as inspirações para este momento, conectando-nos ao Criador. Permita, Mestre, que a nossa pequena reunião seja exitosa, atendendo às nossas próprias necessidades espirituais e a de tantos quantos vierem ter conhecimento e contato com o trabalho de hoje. Envolvidos nessas bênçãos, damos início à atividade programada para esta noite. Assim seja. O assunto de hoje será debatido e será apresentado para nós pelo nosso irmão Luiz Carlos, que vai apresentar uma pergunta, ou 2 ou 3, não importa quantas, mas a principal pergunta: o que estamos fazendo para merecer sermos escolhidos por Deus? Será que Deus nos escolhe? Ou somos nós que escolhemos Ele? Com a palavra, o Luiz Carlos. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite a todos que nos acompanham por esta plataforma do Facebook. A pergunta que Paulo formulou aí é: o que estamos fazendo para ser escolhidos por Deus? Ela foi retirada lá do capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Isso está numa instrução dos Espíritos que diz: dar-se-á aquele que tem. Então, nesse capítulo 18, cujo título é Muitos chamados, poucos os escolhidos, retiramos essa pergunta, que é: o que estamos fazendo para ser escolhidos por Deus? Vou fazer uma pequena leitura aqui do item 13, que Allan Kardec coloca, né? Allan Kardec sempre ele tem uma organização em cada capítulo. Ele vai lá, pega uma passagem bíblica ou evangélica, coloca no capítulo, né? Depois ele faz logo a seguir um comentário e depois ele pega uma instrução dos Espíritos, que é
a organização dele, né? Então assim, ele pega de todos os cantos do planeta esse pensamento dos espíritos a respeito daquela passagem bíblica ali, né? Então, a desse capítulo aqui, eu vou ler a do item 13, que é uma passagem do Evangelho do Mateus, que está no capítulo 13, dos versículos 10 a 14. Diz assim: aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: por que lhes falas por parábolas? Respondendo, disse-lhes ele: é porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, dos céus. Ao passo que a eles isso não foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem se lhe tirará. Por isso é que lhes falo por parábolas, porque vendo nada veem, e ouvindo nada entendem nem compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías quando diz: ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis, olhareis com os vossos olhos e nada vereis. E nesse Evangelho do Mateus, o título desse capítulo, lá no Evangelho do Mateus, é a explicação da parábola do semeador. A parábola do semeador é bem curiosa, né? Que o semeador saiu a semear, né? Então ele vai jogar sementes em vários tipos de terrenos, né? E dependendo do tipo de terreno, vai florescer, vai criar bases, né? E ele faz essa relação com a nossa mente, né? A nossa mente é um campo que precisa ser cultivado, né? Está no Evangelho também. E esse campo, para ser cultivado, precisa, cuidados. Então, assim, se a gente deixa um campo sem cuidar, vai brotar nesse campo tudo que é tipo de isso. Ou então, se a gente semear ali coisas boas, né, sementes boas, vai frutificar sementes boas. Mas também, se a gente não cuidar dessas sementes, a gente vai ter uma dificuldade. E o título, né, então, a pergunta que se faz é: o que estamos fazendo para ser escolhidos por Deus? Porque o capítulo é muitos os chamados, poucos os escolhidos. E o que fazemos? E o que temos que fazer para ser escolhidos pelo Criador na sua seara, né? E para a gente começar a falar sobre isso, é importante ter algumas premissas. Premissas são a origem de qualquer tipo de raciocínio. A primeira premissa é: a verdadeira vida é a espiritual. Não é assim? Então, a nossa verdadeira vida é a casa espiritual. Todos vamos desencarnar e voltar para esta pátria espiritual. Tranquilo também? Tudo que temos aqui são empréstimos para produzir progresso. Tranquilo também. A gente chega, aí o que a gente traz? A gente só traz o conhecimento, a moralidade e a intelectualidade. E com todas essas coisas que nos são oferecidas pelo Criador, então, assim, o Criador provê uma série de coisas para a gente produzir progresso. E a gente, com estas estruturas todas, o que a gente está produzindo de progresso para ser escolhidos, né, no reino dos céus? E o caminho para espíritos puros é através do exercício de virtudes, pois é desta forma que nos purificamos. Então está aí a pergunta. Temos algumas perguntas aí, senhor Paulo? Ainda não. Vou fazer um outro comentário aqui, né, que é importante. Ele vai dizer, né, lá na parábola do semeador, ele vai dizer: dá-se aquele que tem e tira-se o que não tem.
É uma situação bem curiosa, né? Dá-se aquele que tem e tira-se o que não tem. Meditai esses grandes ensinamentos que se vos dão, por vezes, afigurado paradoxais. Então ele vai dizer que aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. E quando Jesus fala para os apóstolos, né, a pergunta dos apóstolos é: por que lhes falas por parábolas? E Jesus responde: é porque a vós vos foi dada a condição de entender a vida espiritual. Né? Os apóstolos entendiam a vida espiritual, o mestre conviviam com ele e o mestre então, né, já falava com uma propriedade, né, para que eles pudessem entender a vida espiritual. Mas para aqueles que acompanhavam Jesus não tinha esse sentido da vida espiritual. Por isso ele falava por parábolas. Temos 2 comentários. Vamos lá. A Beth. Temos que fazer o bem todos os dias. Nos pequenos gestos podemos manifestar amor com o próximo. Tranquilo esse comentário da Beth, né? O que são pequenos gestos? Um olhar é um pequeno gesto? Mas a gente pode olhar com amor e a gente pode olhar com desamor, não é? Como é que o Criador quer que nós olhemos para o nosso próximo? Com amor, né? E a gente exercita isso porque nos nossos cotidianos aparece de tudo. Aparece ou não de tudo? Não na plenitude, né, do amor, mas muitas vezes nós temos um olhar diferenciado para aquela pessoa e temos que nos colocar no lugar daquela pessoa e olhar com amor, com entendimento, né? O olhar é a janela da alma, né? Então a gente até muitas vezes basta um olhar. A Regina aqui presente está fazendo um comentário bem interessante, né? Ela diz que o olhar é a janela da alma. E nessa janela, não é, tem que passar para o meio aquela força de cada um, né, que para envolver, né? E a gente faz isso todos os dias. A Jane faz um comentário. Acredito que no momento da criação, todos nós fomos escolhidos por Deus. Ele não tem preferidos. Somos chamados para a evolução. A escolha é nossa em ouvir ou não esse chamado. Bem interessante o comentário da Jane, né? É nós que fazemos as nossas escolhas. Que na grande maioria das vezes, né, a gente atribui ao meio as coisas que a gente está passando. E na verdade tudo é nós que produzimos, né? Bem legal o comentário da Jane, né? Porque o Criador, ele é um Pai infinitamente bom e justo. E por ser um Pai infinitamente bom e justo, não deixa nenhum dos seus filhos para trás. E o Tusnildo traz também a sua colaboração dizendo: ninguém perde por fazer o bem, por doar amor, por respeitar a vida e o espaço dos outros. Ninguém perde por ser de verdade, por ajudar, por ser leal a quem ama, por não se perder pelo ódio, pela falsidade, pelo engano. Ninguém perde por ser humilde e simples de coração, porque a lei do retorno chega para os bons também, que mesmo em dias difíceis plantam suas boas sementes. Deu para ouvir o comentário aqui da leitura do Tusnildo, né? O comentário não, a leitura do Tusnildo que o Paulo fez, né? Está muito presente nessa leitura do Tusnildo, né, o exercício do amor, da caridade, né, da humildade. Aliás, a humildade é uma das bem-aventuranças do Mestre, né? Bem-aventurados os humildes, né, e tem a ver com a nossa condição de aceitar aquelas realidades que a gente vive, né? A humildade ajuda a produzir a resignação, o perdão, uma série de coisas que nós precisamos construir de virtudes. Se queremos chegar a espírito puros, precisamos exercício das virtudes. Tem um comentário da Carlúcia. A Carlúcia também acrescenta: tenho vivido mais o espiritual. Tenho como lição diária a humildade.
E mais que isso, tenho olhado com mais amor todas as criaturas divinas. Bem, muito legal esse comentário da Carlúcia, né? Olhar as criaturas com o amor. Né? E normalmente, né, aqueles que se aproximam da gente, a gente tem um cuidado, né, de ficar um pouquinho, o que essa pessoa está querendo, né? Ela está se aproximando da gente. O que eu... Né? Aí já existe ali uma resistência natural, né? Porque a gente não sabe qual o objetivo daquela aproximação. E olhando dessa forma, né, todo está bem interessante, como humildade, né, e o exercício do amor. Né, tu não faz, não cria nenhum tipo de julgamento, né, e olha com amor. E a própria Carlúcia que já indica um caminho. Diz: e tenho me empenhado cada dia mais nos estudos da filosofia espírita. A Carlúcia faz um comentário muito interessante, né? O estudo da filosofia espírita. Aliás, esse é um dos pilares, né? Filosofia, religião e ciência, né? Os três pilares da doutrina. E a filosofia, né, nos diz o caminho é por aqui, né? E nos ajuda a entender como percorrer esse caminho. A Jane também traz o seu comentário muito interessante, que é bom prestarmos bastante atenção. Se estamos vivendo no mundo da matéria, as nossas provas são como espíritos encarnados, vivendo as questões da matéria. Por isso, reencarnamos, tendo, claro, no entanto, as questões espirituais. Sim, né? Os dois planos. Os dois planos, né? A gente está aqui vivendo os dois planos. Mas qual é a principal? Né? A gente tem que viver no mundo, não está lá no Evangelho, viver no mundo sem ser do mundo. Não é assim? Sem pertencer ao mundo. Sem pertencer ao mundo. Obrigado, Paulo. Viver no mundo sem pertencer ao mundo. Porque tudo que aqui são empréstimos que a gente tem, né? E esses empréstimos, né, essa estrutura que a gente recebe, né, podemos elencar em uma pequena estrutura, né? Pai, mãe, depois ali a gente tem o ciclo com o filho, depois a gente vai ser pai e mãe e vai ter ciclos como tendo filhos. Depois ainda vai ter outro ciclo, que é a parte do avô, enfim, né? Agora, como a gente vive nesses ciclos, né? Como é que é a nossa postura no mundo, pois a verdadeira pátria é o plano espiritual e é para lá que vamos, né? Se ficamos presos, às vezes a gente vai para o mundo espiritual preso ainda ao mundo material. Uma coisa fundamental para começarmos a entrar nesse processo é a questão da reforma íntima de cada um. O Alexandre está aqui, né, na nossa atividade presencial. Ele está, né, trazendo uma situação bem interessante, né? O que é a reforma íntima? O que produz essas transformações íntimas? Reforma se diz, eu tenho isso e quero mudar. Reforma é passar de uma etapa para outra. Se eu quero mudar, o que eu estou fazendo de movimento, né, para essa reforma íntima? Que é preciso, né? Temos mais comentários aí, Paulo. A Beth. Quando entendermos que nossa estadia aqui é temporária, daremos menos valor à matéria e mais aos ensinamentos de Jesus. O mestre, né, quando ele começa a pregação da Boa Nova, né, ele vem deixar bem claro que, né, a vida espiritual, que ele veio cumprir a lei, né, vem cumprir a lei de Moisés, que a pátria espiritual é a verdadeira casa, que nós, para progredir, temos que encarnar várias vezes e que tem muitas moradas nesse mundo, né? O que são essas muitas moradas? A gente se reúne com aquelas pessoas que estão na mesma condição para passar provas e construir progresso.
Mas tem as moradas da consciência, da mente. Legal, Paulo. Quais são essas moradas da consciência e da mente? O que habita nessa consciência? Porque na mente, a gente já falou, ela é como um campo que precisa ser cultivado. Né? E esse campo precisa que a gente, né, como num campo, a gente vai ali, tira dos rinços, afrouxa a terra, põe a semente. E o que estamos semeando nas nossas mentes? Para mim, Luiz, não ficou claro. É Deus que me escolhe ou eu que escolho Deus? Paulo está trazendo novamente a pergunta aí. É Deus que me escolhe ou é eu que escolho Deus? Eu acho que nós que escolhemos Deus. A Regina aqui presente, ela comenta, é nós que escolhemos Deus. E Deus é para todos, né? Nós que escolhemos se vamos trilhar pelas leis divinas ou não. Ela traz uma coisa muito importante, né? Existem leis de Deus. Se queremos escolher Deus, temos que cumprir as leis dele, não é? E como cumprir essas leis? A gente já falou aqui anteriormente, a gente olha com amor para as pessoas. E nesse particular, Deus abandona quem não cumpre a lei dele? Não. Deus não abandona ninguém. Legal, Regina. Deus é infinitamente justo e bom. E por ser infinitamente justo e bom, não abandona ninguém. Né? Vai, Paulo. Temos mais uma contribuição da Débora. Vai lá. Como estou fazendo para estar com Deus, estudando a doutrina, corrigindo minha moralidade, sendo humilde, tratando bem todos que chegam em minha vida e mesmo nas adversidades, sendo grata pela vida e elevando a alegria em meu coração. Muito bom, Débora. Significa que tu estuda pra caramba. Uma receita de bem viver. Legal, Débora. Legal essa receitinha de bolo aí, né? Então, que é o que a gente tem que fazer, né? Então, ela está ali de novo, né? Diz a Débora de novo. Nós nos afastamos de Deus quando nos afastamos das leis divinas. Exatamente. Né? Então, assim, o que temos que fazer para ser escolhidos por Deus tem a ver com cumprir as leis de Deus. E aí é uma grande interrogação, né? Mas acho que esses escolhidos aí, eu acho que não seria um termo, né? Porque dá a impressão que Deus ele escolhe, só os que seguem a lei. Não, Deus não escolhe ninguém. É que nós nos afastamos, nós somos filhos de Deus, então Ele não escolhe, nós somos importantes para Ele todos, independente da situação. A única coisa que nos diferencia um filho do outro é aquele que segue a lei de Deus e aquele que não segue. Independente disso, Ele ama a todos. Legal o comentário da Rô, né? O comentário dela é bem apropriado. Deus não abandona ninguém. Né? Não escolhe ninguém. Não tem preferência. Não tem preferência. É. Vai. Tem a Jane aqui. Quero agradecer já a participação de todos. Está muito empolgante o nosso encontro hoje. Parabéns a todos que estão aqui trazendo a sua preciosa colaboração. A Jane diz: Joana de Cusa queria largar tudo e seguir a Jesus. E ele lhe orientou a voltar e cuidar do seu marido e seu casamento. Ela precisava aprender a lidar com as suas emoções. O que eu quis dizer é que podemos viver as questões espirituais na vida em sociedade e não nos isolando e querendo viver como se já estivéssemos no plano espiritual. Legal o esclarecimento da Jane, né? A gente tem as nossas missões aqui. Né? A gente tem família, a gente tem que cumprir nossos deveres na família, né? E para cumprir esses deveres, né, a gente tem que viver a vida material. Vivendo a vida material, também a gente está alinhado com as leis de Deus, né? A Rosinelli também traz a sua colaboração. Diz: devemos cultivar pensamentos positivos e, através do amor, começaremos a mudar o nosso olhar ao próximo. Estaremos com Deus em nossas ações. Mais uma vez, o olhar
sendo importante, não é? Porque às vezes a gente não precisa falar. Às vezes um olhar resolve tudo, não é mesmo? A gente olha com amor para aquela pessoa e ela recebe as vibrações, porque é na nossa mente que está aquele olhar sendo dirigido. Então, bem legal o comentário da Rosemary. Devemos olhar para o próximo sempre com amor. Temos mais aí, Paulo? Não. Tem uma outra pergunta aqui, Paulo, que eu queria formular, né? Nós temos ciência da nossa missão? Porque a gente precisa... A verdadeira pátria é o plano espiritual, né? E é vindo e indo para o plano espiritual que vamos construindo o progresso. Mas a gente, como encarnado, tem consciência dessa missão, né? De nos melhorarmos para voltar melhor? Antes de respondermos essa pergunta, a Beth fez um outro comentário, dizendo que concorda com a Jane. Precisamos viver em sociedade para, com o convívio com os diferentes, aprendermos as virtudes. Isolada, não vou aprender nada. Desperdiçarei uma existência que é tão importante. É legal, porque é nos diferentes que a gente vai construir coisas, não é? É nos diferentes que a gente vai poder aprender a perdoar. É naquelas pessoas que são diferentes que a gente vai aprender resignação, que é uma série de construções de virtudes que precisamos desenvolver, né? Legal o comentário da Beth e da Jane. Com relação a essa pergunta que tu fez, Luiz, a respeito Da missão. Nós podemos deduzir essa missão dos objetivos da encarnação ou das reencarnações. Por que reencarnamos? Por que encarnamos? Para construir o progresso para a evolução, né? Não está aí a nossa missão? Sim. E aí, a grande questão é, a gente já está fazendo esse exercício para chegar, para construir o progresso desejado? Estamos, mas não na totalidade. Né? A gente não tem a consciência plena que estamos caminhando por essa missão. Mas a gente tem, às vezes a gente até vai no automatismo, né? A gente não está consciente. Podemos dizer que somos alunos relapsos, que assistimos às aulas, mas não introjetamos o conhecimento? Em parte, sim. Né? Estamos, né? Estamos aqui na nossa, sei lá, 45ª encarnação. Já conseguimos até, de alguma forma ou de outra, estudando isso, presenciando isso. Alguma evolução nós tivemos. Agora, que velocidade nós estamos fazendo isso é outra questão. O Alexandre aqui presente, ele está fazendo um comentário bem interessante. Que velocidade eu estou produzindo para essa evolução, né? Porque às vezes a gente desperdiça uma oportunidade gigantesca numa encarnação de nos melhorarmos, né? Vivendo só um momento ali, né? Que às vezes esses momentos até geram débitos para frente. E continua a dívida. A Arlete traz uma colaboração também para nós aqui refletir. Quando entendemos a importância do aprendizado do Evangelho de Jesus, nos será dado o acréscimo da ajuda. Aí sim nos será dada novas oportunidades. É legal o comentário da Arlete Romano, porque o título lá do Evangelho, o título total do Evangelho não é Evangelho segundo o Espiritismo. O título total do Evangelho é Evangelho segundo o Espiritismo, com a explicação das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Então, assim, ela é bem legal o comentário da Arlete, né? Porque ela traz a essência desse comentário olha, eu tenho que seguir o Evangelho, né? O Evangelho de Jesus nos traz tudo que a gente precisa fazer para chegarmos a espíritos puros. Né?
E a Jane faz uma interrogação para nós. Somos espíritos missionários? Aí, né? Sintam-se à vontade para responder essa pergunta da Jane, né? Porque todos nós temos uma missão. Logo, Vamos ter que decodificar o que a Jane entende por espíritos missionários. com certeza ela já vai colocar aqui embaixo. Conheço bem a Jane. Ela já vai fazer um comentário rapidinho aqui, né? Sobre essa tua pergunta. Se somos... O que entendemos por espíritos? Hã? Pelo menos deveríamos ser, né? Pensando que nós podemos ter a missão e simplesmente não está fazendo nada para cumprir. Negligenciar, né? Não tem essa consciência que somos espíritos missionários. Veja assim, Todos somos. nós quando reencarnamos como filhos. E como filhos temos a missão de nos comportarmos como filhos, honrando os pais. Depois, temos que também a missão do estudante, a missão do profissional, a missão do espírita, a missão de pais mais tarde, a missão de avós. O senhor Paulo Salerno fez um rol aqui de missões, né? Além do que, temos a missão intransferível, que é de nos melhorar moralmente. Moralmente. Logo, né? Somos espíritos missionários. Somos espíritos Meu missionários. pai tem uma questão interessante em relação a isso. Nós espíritas estamos aqui de passagem, porém não estamos aqui a passeio. Isso aí é legal o que o Alexandre está dizendo, né? Não estamos Romeu Oliveira, meu pai. Ah, o senhor Romeu Oliveira, pai do Alexandre. Não estamos aqui de brincadeira, de passagem. Ou seja, nós estamos para bonito, né? Sim. Para enfeite. O Tuzinildo tem um comentário aí, Paulo. Diz o Tuzinildo então, a vida nos traz caminhos a seguir. Podemos sofrer, mas toda dor é um chamado para a evolução. Normalmente a gente reclama das dores, né? E as dores é o que despertam em nós, né, a realidade, né? É tipo um choque. Ô meu, te acorda que a vida não é assim. São aprendizados, né? Senhor Paulo, acho que já estamos aí até meio que passando, né? Não, Ou estamos no horário, 20 horas. 20 horas, né? Eu queria agradecer a participação de todos. Foi muito bom estar com vocês. Desejo a todos um ótimo final de semana, um bom domingo e esperamos nos encontrar em outras oportunidades aqui. Vou devolver para o senhor Paulo Salerno a condução. Muito obrigado a todos. Esse é um momento gratificante, como na interação entre todos nós, nos enriquecemos com todos esses comentários. Muito obrigado a todos. Agora, a nossa irradiação em favor de nossos irmãos suicidas. Peço que me acompanhem, porque a colaboração de todos, a participação de cada um, vai nos levar a alcançar essas zonas em que os nossos irmãos suicidas possam se encontrar. Então vamos à irradiação. Nestas horas difíceis que experimentamos na vida, querido mestre, são chamados que Deus envia a todos nós para que aprendamos a dar as respostas adequadas. Em muitas ocasiões, o nosso fardo parece pesar muito mais do que possamos suportar. E geralmente é estas condições de aflições, de peso, de iniquidades, de dor, de angústias, de solidão, que tem levado os nossos irmãos a cometerem suicídio. Desencantados da vida material, é porque sentem o desconforto
de todas estas intercorrências que lhes alcançam, infelicitando-os, usam a estratégia de abreviar as suas vidas físicas, tentando eliminar com o corpo as suas aflições, as suas dores, os seus sofrimentos. Sabemos que assim não acontece, mestre. E por sabermos, é necessário que todos nós vibremos para acolher esses irmãos em nossas preces e com as nossas vibrações benfazejas. Pouco podemos fazer, mas podemos fazer muito, suplicando à Mãe Santíssima, àquela figura inovidável, a Mãe de Jesus, que tomou a si a tarefa de cuidar de nossos irmãos suicidas. Portanto, Mãe Santíssima, sei que o teu coração está dilacerado, que tu também sofres por ver tantos e tantos irmãos de Jesus, teus irmãos também, nestas paragens do suicídio. Recorro a ti, Espírito de escola, para recolher as nossas vibrações, as nossas preces, os nossos melhores pensamentos e sentimentos, para serem depositados a favor destes irmãos que estão nestas condições de suicídio. Tanto quanto àqueles que estão na ideação, planejando, ou na tentativa de cometer. Esses corações estão amargurados, alguns dilacerados pelas dores, outros enfrentando a solidão, mas tudo pode ser mudado quando assim começamos a determinar os nossos próprios passos na direção de Jesus e na direção de Deus. Construindo a fé inabalável, porque o minuto seguinte pode a nossa vida tomar outro rumo. E aquilo que imaginávamos que poderia acontecer, já não acontecerá mais. E aquilo que era nuvem escura e borrasquenta, dá lugar ao sol esplendoroso. É o amor. É o amor que as criaturas devotam umas às outras, para que tenhamos todos a coragem, a fé, a determinação, a confiança, para depositar os nossos destinos nas mãos de Deus e resignadamente tratar todos esses eventos que nos acontecem, sejam eles positivos ou negativos sob a nossa ótica, para dizer: Senhor, tenhas misericórdia e compaixão de nós todos. Tenhas misericórdia e compaixão desses irmãos que sofrem por estar na ideação suicida ou por já ter consumado o fato. Que eles possam receber neste instante as vibrações que aqui estamos produzindo. Passamos, portanto, a seguir
a aplicação do passe e peço aos médiuns que se posicionem. Essa é a hora de recebermos o nosso passe. É hora também da magnetização das águas. Portanto, elevemos o nosso pensamento em gratidão. Gratidão a Deus pela vida, pela família que temos, pelas circunstâncias em que estamos vivendo. Agradecer as energias que agora são depositadas em nós, sobre nós. Energias de tal magnitude que perpassam o nosso corpo físico perispiritual e sedimentam-se na essência, o espírito imortal. Abençoe-nos, Mestre. Abençoe a quem estivermos endereçando um pensamento neste instante. Sejam eles quem for. Alguém acidentado, alguém que desencarnou, alguém que está enfermo, alguém que está em angústia, não importa. A esses que estamos endereçando o pensamento, receberão as nossas vibrações. As águas que estejam porventura expostas estão recebendo a magnetização necessária. Saibamos ser gratos, evolvendo o nosso pensamento a Deus. Possamos agradecer o dia de hoje, a noite que teremos que vivenciá-la. Que seja, portanto, uma noite de bênçãos, preparando já o dia de amanhã. E envolvidos nas bênçãos de Jesus, mais uma vez, agradecemos a assistência destes mensageiros do Cristo. E para que a nossa confiança em Deus seja construída mais do que já construímos. Digamos, assim seja. Encerramos, portanto, o nosso encontro. Agradeço a participação de todos que aqui estão, desejando um feliz retorno aos que estão aqui presentes e muitas bênçãos a todos vós que estão nos assistindo por esta plataforma. Convidando-os para a nossa atividade de amanhã pela manhã, o momento diário de oração, às 9 horas em ponto. Que as bênçãos de Jesus fiquem com todos nós. Até o nosso próximo encontro. Até lá. Boa noite.